Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura bíblica em um ano. Hoje faremos a leitura de número 173, que se encontra nas cartas de 1 Coríntios, de 3 a 6, e Salmo 97. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais credes, e conforme o que o Senhor teu Deus deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu também a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nem nós aprendais a não ir além do que está escrito.
não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houvera recebido? E já estás farto, já estás ricos, sem nos reinais. E prover a Deus reinasse para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustre e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas ademoestai-vos com meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Sim. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, a qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente em espírito, já determinei, como se estivesse presente, o que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que vos associei com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda com mais, porque tenho eu em julgar todos os que estão de fora, e não julgai vós que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora,
Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 6. Ousa algum de vós tem algum negócio contra outro, ir a juízo perante aos injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencente a esta vida, pondeis nas cadeiras aos que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a justiça, porque não sofreis antes os danos. Mas vós mesmos fazei a justiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Por que será, disse, dois numa só carne? Por que serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, Jesus. Agora vamos para Salmo de número 90. Salmo de número 97 diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridades estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todo o povo vem à sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses.
Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justo, no Senhor, e dai louvores em memória de sua santidade. Amém, Jesus. Louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso, Tu és Deus criador dos céus e da terra. E acima de Ti, Senhor, não há outro. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu quero glorificar, bendizer, exaltar o Seu nome e Te agradecer, Pai, porque em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, meu Senhor e Salvador, nós podemos, Pai, entrar na Tua presença e dizer que nós Te amamos e agradecer a Ti pelo alcance, Pai, desta palavra que um dia, Pai, nos tocou, nos libertou através do Teu Espírito Santo e hoje somos novas criaturas, somos filhos do Senhor, novas criaturas em Cristo Jesus. Muito obrigada, meu Pai, porque mesmo sendo quem Tu és, Tu nos escolheu para Ti, Pai, ainda tão errante, insignificante, mas o Senhor nos separou para Te servir, para Te amar. Abençoe, Senhor, a cada um dos ouvintes que estão ouvindo esta palavra, que estão acompanhando esse projeto, que estão, Senhor, se preparando, Pai amado, para o seu dia. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor possa conceder a cada um a Tua presença no decorrer de todos os dias da vida de cada um, meu Pai. Ó Senhor, nos livra do mal, nos sustenta em Ti. Que a Sua bênção, Pai, possa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos seguir, Pai, porque somos Teus filhos, somos Teus servos e precisamos de Ti. Que a Tua graça, meu Pai, possa alcançar aqueles que ainda não são Teus e que Teu Espírito possa transformar, Pai, essas vidas, Pai amado, em novas criaturas, em filhos de Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo. Te oro agradecido por nome precioso de Jesus. Amém e amém.